Uma felicidade muito grande todos os dias, né? Nós viemos aqui, ou eu ou o nosso líder Fabiano. Eu falo aqui à noite 2 vezes na semana e nós temos conferência também às 15 horas. Então às 9 horas da noite eu falo 2 vezes na semana. Eu estou falando muito nessa semana, logicamente, porque nós temos muita notícia e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo nessa fase de pós-lançamento imediato da empresa. Então, as coisas estão acontecendo muito rápido, as coisas estão mudando muito rápido e agora nós já chegamos no modelo de negócio que é o modelo definitivo. E dessa forma eu tenho que atualizá-los, né, de uma maneira mais frequente, e eu venho aqui para fazer isso, que é o meu dever, até porque vocês estão todos aí aguardando que eu passe notícias, aguardando que eu passe informações. Então, o que nós vamos fazer hoje aqui na nossa conferência? Então, hoje nós vamos fazer o seguinte: nós vamos passar o plano de compensação, que nós fizemos algumas modificações aí para ficar uma coisa mais clara, e eu vou passar esse plano de compensação rápido, tá? Por quê? Porque no final, antes das dúvidas, eu vou falar um pouquinho sobre um ganho que está gerando muita dúvida, que é o chamado ganho de equipe, né? Aquela coisa dos binários, lembra? Dos binários e do derramamento, né? Muita gente falando que derramamento agora não está servindo para muita coisa, né? Então, eu vou falar um pouquinho, eu tenho 3 slides para falar um pouquinho sobre isso depois, no final. Então eu vou passar inicialmente por esse plano de compensação e a gente vai no final falar um pouquinho sobre o ganho de equipe, tá bom? Lembrando que essa aula que vai ter no final não é a aula que eu vou fazer do ganho de equipe, tá? Porque como esse assunto que está um pouco complicado, né? Nós vamos fazer uma aula específica para isso e nós vamos explicar o ganho de equipe. Tá certo? Primeiramente eu gostaria de passar algumas informações. A primeira, gente, é a seguinte: eu gostaria muito mesmo de ativar todas as contas de vocês. Entretanto, eu não tenho mais bônus, eu não tenho mais saldo. Eu já gastei quase 200 mil reais ativando contas de todos da tropa. Então eu pediria o entendimento de todos, porque eu não tenho realmente mais bônus. Tá certo? Eu não tenho mais bônus para pagar para vocês. A partir do momento que forem aparecendo, a gente vai aos poucos, né, ativando as contas. Eu entendo que isso é importante porque a Bebom ela demora em torno de 3 dias para ativar a conta. Tá? Então é interessante a ativação imediata. Quem fez comigo ativou de imediato. Mas infelizmente agora, então não adianta me passar o e-mail pedindo, porque eu não faço, não é porque eu não quero, é porque eu não tenho mais bônus. Tá certo? Os bônus é lógico, eles vão aparecendo diariamente, mas eu não tenho como ativar todo mundo, tá bom? Um outro aviso interessante, eu vou passar todos os avisos agora. O outro aviso interessante: ontem tivemos a conferência do Bispo, o Bispo diretor de marketing da empresa. O Bispo não faz parte, não está fazendo marketing, ele é o diretor de marketing, ele é um cargo executivo. Então ele falou algumas coisas ontem, mas eu queria lembrá-los o seguinte, que o Bispo ele chegou na empresa no dia 1º/4, tá certo? 1º/4. Então, e ele fez a sua primeira apresentação para todos nós ontem. O que significa isso? Significa que algumas coisas ele pode ter se equivocado ou não, tá? Mas como ele é a palavra oficial da empresa, né? A questão dos R$80 de mensalidade, nós vamos entender que é essa a posição da empresa. Ou seja, mas eu vou ter que pagar R$80 de mensalidade. Gente, essa foi a posição que o Bispo passou ontem. Se tiver alguma coisa diferente disso, a empresa vai informar. Tá certo? Eu enviei um e-mail a todos os cadastrados, ou seja, para todo mundo que me mandou e-mail até hoje, né? Desde quando a gente começou lá em fevereiro, no embrionário da tropa, né? No embrionário da empresa Bebom, a gente cadastrou todos os e-mails numa lista de distribuição, tá certo? E eu distribuo e-mail diariamente. Diariamente vocês recebem e-mail da tropa, tá certo? E o que acontece? Eu mandei um e-mail com vários avisos hoje. Quem viu, né, pôde observar isso aí. E um deles era essa necessidade do pagamento de R$80, que é a mensalidade no rastreador, tá bom? Nós temos aí mais uns 3 ou 4 dias de anúncio de algumas outras atualizações. Pode ser que isso aí a gente tenha alguma diferença. Então eu peço que mantenham essa informação, mas que fiquem atentos para de repente alguma mudança em relação a isso, tá certo? Fiquem atentos. Um outro detalhe importantíssimo: o site, né, ele vai passar agora, o site da Bebom, né, não o site da tropa, o site da Bebom, ele vai passar por mais uma modificaçãozinha pequena. Qual vai ser essa modificação pequena? Teremos uma opção de fazer o saque, tá certo? Teremos uma opção de fazer o saque, ou seja, vamos sacar para a conta corrente. E no futuro poderemos também colocar num cartão
pré-pago que pode ser gasto de bandeira Mastercard. Tá certo? Esse cartão está sendo desenvolvido e ele vai estar disponível em breve, se eu não me engano, em maio. Outra coisa importantíssima, o rastreador, o equipamento em questão. O equipamento, gente, vocês vão receber nas suas casas a partir da semana que vem. Ou seja, na semana que vem, a partir do dia 8, ele vai começar a ser solicitado e enviado. Quem é que envia esses equipamentos? É a Bebom? Não, não é a Bebom. Tá? É a Unipex 1000, são as franquias físicas da Unipex 1000 que vão mandar para sua casa. Tá certo? Que vai mandar para sua casa. Então o que acontece? Você vai receber na sua casa o rastreador. E aí é aquilo que eu venho falando aqui, né? Desde o começo, desde a época em que nós começamos a nossa primeira conferência, né? Que tinham aí 3, 4 pessoas. A gente falou o seguinte, pessoal, quando chegar o rastreador na casa de vocês, que vocês chegarem no trabalho e apresentarem o equipamento, e apresentarem os seus extratos, e apresentarem um plano de marketing, e virem a seriedade da empresa, aí se prepara porque nós teremos a avalanche de adesões, né? Isso aí a empresa vai crescer muito, a empresa já movimentou milhões de reais, né? Todo mundo sabe, isso aí eu não estou falando, eu tô chovendo no molhado, tá certo? A empresa já movimentou milhões de reais, isso aí vai aumentar ainda mais. Tá? Eu tenho algumas informações aqui para passar para vocês, né? Mas de repente não é interessante sim passar, porque nós temos lideranças importantes de outros marketing multinível passando para a Bebom, tá? Tô falando de lideranças importantes e lideranças sérias, tá? que chegam para construir, né? Como nós da tropa, porque para quem chega para destruir a gente não precisa, tá bom? Então nós temos lideranças importantes que chegam para construir conosco aqui. Tá certo? Uma coisa que eu pediria agora é que deixem suas perguntas para o final e também não compartilhem link nesse momento. No final a gente faz isso, tá certo? Então vamos continuar aqui com o nosso plano de compensação da Bebom. A gente vai passar rapidamente por ele porque todo mundo conhece, e quem não conhece esse plano de compensação ou assiste a conferência do Bispo de ontem, que está em nosso canal do YouTube. Daqui a pouco o Fabiano vai colocar aí o canal do YouTube para vocês, ou também pode checar a conferência que eu fiz há 3 dias atrás, ou, aliás, a conferência de ontem também falei sobre isso, tá certo? Também falei sobre isso. Então, o que nós temos aqui? Vamos passar rapidamente, alguns slides eu vou passar direto. Então, o que é a Bebom? Bebom é uma empresa de tecnologia. Ela hoje está em parceria com a Unipex 1000. Unipex 1000 é uma empresa que ela tem mais de 500 franquias. Ela tem quase 600 franquias espalhadas pelo Brasil, e ela trabalha com rastreadores. Que tipo de rastreadores? Rastreadores veiculares, rastreadores de carga, rastreadores humanos, rastreadores de pessoas, etc. Por telemetria, por GPS, etc. Tá certo? Essa empresa, ela tem parceria com a Bebom e ela vai distribuir esse equipamento inicialmente para todos vocês. Hoje existe essa demanda realmente de 1.500 rastreadores por mês, de 1.500.000 de rastreadores por mês. Para que vocês tenham ideia, isso aí o Bispo falou e eu estou repetindo aqui, né? O Bispo falou isso aí ontem, eu estou repetindo aqui, né? A Bebom, ela é uma empresa muito séria, porque ela trabalha já com equipes sérias. Então, se vocês forem lá no site da ABF, né, que é a Associação Brasileira de Franchising, vocês procurem a empresa Unipex 1048 horas. Se vocês procurarem, vocês vão ver um ranking. Esse ranking, ele mostra exatamente onde se é posicionada essa empresa. E vocês vão ver que não é nada que foi inventado de uma hora para outra, né? Algumas pessoas me perguntam, mas vai ter concorrência com o rastreador do Paraguai, né? O rastreador do Paraguai eu compro por $20. Não, mas olha só, uma coisa é o rastreador do Paraguai, que não é homologado e não vai ser aceito pelo Denatran. A outra coisa é uma empresa que presta um serviço de monitorização em tempo real com diversos outros serviços que já está no mercado há mais de 15 anos. Então simplesmente não tem comparação, tá certo? Não tem comparação. Muito bem, isso é Unipex 1000, isso é o produto que vocês vão receber, isso é confiabilidade, tá certo? Parceiros estratégicos são feitos para a empresa prosperar. Eles estão aí, né? Porque aí as pessoas me perguntam, mas eu liguei para Claro, ninguém conhece a Bebom. Olha só, parceria depende muito de com quem você vai falar. Você vai ligar para a atendente da Claro e perguntar se a Bebom tem parceria, ela vai falar que não conhece, não é verdade? Então, por que tem parceria com as empresas de telefonia? Devido à telemetria, é lógico. Se a Unipex 1000 ela tem um sistema de rastreador que às vezes é feito por telemetria ao invés de triangulação GPS, então ela vai fazer também por telemetria, utilizando o quê? As antenas da infraestrutura instalada das operadoras de telefonia, tá certo?
Muito bem, eu vou correr aqui, tá, gente? Porque a gente tem que falar de uma outra coisa. Então, o mercado, eu já falei, né, que nós temos todos os tipos de rastreadores. Isso o Unipex 1000 tem todos os tipos de rastreadores veiculares, né, de barco, de tudo, etc. O que é isso aí, gente? Isso aí é a sua tela principal e nós vamos falar sobre ela um pouquinho mais para frente, porque nós vamos falar sobre os ganhos em rede, tá? Então, isso aí não tem um pouco de importância agora não, nem essa tela aí também, eu vou passá-la direto, tá? Isso aí são os títulos. Então, muita gente me pergunta, mas olha só, ô Maurício, para eu chegar a executivo diamante triplo e ganhar a minha Mercedes, eu vou demorar muito. Eu falo justamente, você vai demorar muito, mas você vai demorar o quê? 1 ano, 2 anos? Se for isso, está ótimo. Se for isso, está ótimo. Porque esses pontos, eles nunca expiram. Então, você vai acumulando pontos. Assim como você acumula o seu financeiro na sua conta, você vai acumular pontos. E esses pontos, eles vão se transformar em reconhecimento pela empresa. Tá certo? Porque é aquilo que o Bispo falou muito bem ontem. Não é só de dinheiro que vive o ser humano. Ele vive de reconhecimento, respeito, responsabilidade, né? Isso a gente sempre falou desde o início do nosso trabalho aqui na Tropa. Então, você tem esse reconhecimento. Se hoje você é executivo Rubi, né, e você vai ganhar simplesmente um PIN que vai botar no seu paletó, isso é um reconhecimento porque você fez 50 mil pontos. Isso é muito importante. Cada executivo desse que se transformar aqui na nossa tropa, nós faremos uma festa, tá certo? Nós faremos uma festa e estouraremos o nosso champanhe. Um pouco mais para frente, nós vamos ver aí o pagamento dos pedidos. Isso aí foi o que eu fiz praticamente a minha semana inteira, né? Essa minha semana inteira o que eu fiz foi isso aí, receber o número de pedido de todos nós da tropa e efetuar o pagamento, tá? Por isso que vocês receberam ativação imediata. Como eu falei de novo, eu não tenho mais como fazer isso porque eu não tenho mais bônus suficiente. É lógico, falar, Maurício, mas cai bônus todo dia na sua conta. Eu sei que cai, mas só que eu ainda tenho que ativar aquelas pessoas que eu fiquei, vamos dizer assim, devendo, né? Fiquei na promessa e eu vou ativar essas pessoas. Eu não posso me comprometer de novo sem ativar todas elas. Assim que eu tiver saldo suficiente, eu volto a ativar vocês de novo. Não tem problema nenhum. Nessa posição aí, vai ganhar mais uma opção, que vai ser qual? Sacar o dinheiro. Aí sim você vai ganhar o seu financeiro na sua conta corrente, né? Você vai transferir isso aí para sua conta. As pessoas vêm me perguntar o seguinte, Maurício, eu quero saber o banco que a Bebom vai trabalhar para eu poder ter esse dinheiro, né? Aí eu digo o seguinte, não vai ser preciso você ter o mesmo banco da Bebom, porque a Bebom vai efetuar uma ordem de pagamento bancário e vai cair em qualquer banco. Qualquer banco nacional, né? Qualquer banco nacional, e ele tem que ser de sua titularidade. Se o João de Tal, ele está cadastrado na Bebom com CPF X, ele tem que ser o dono da conta com o CPF X, tá? Não pode ter nada diferente disso, para não criar problemas, tá certo? Então, quem ainda tem pendência com CPF, com nome, verifiquem, corrijam o nome, tá? Não deixem o nome errado lá e nem endereço, nada disso. Tem tempo de corrigir antes que vocês queiram fazer o saque e dê algum problema. Então, vamos adiante. Essa área tem downloads, por enquanto só temos a apresentação oficial, e isso aí eu gostaria de falar o seguinte, muitos me mandaram um e-mail, né, hoje de manhã, diziam, a empresa falou que ia fazer o upgrade a partir do dia 2, né? Hoje é dia 3 e não tem upgrade. O que eu faço? Nós vamos aguardar. Nós vamos aguardar por quê? Provavelmente, gente, o site, aquilo que eu falei, os servidores estão sendo atualizados. Isso aí já aconteceu, né, gente? A gente já conhece esse procedimento. Às vezes atrasa 2, 3 dias, mas deixa de pagar? Não. Tanto é que nós recebemos todos os bônus atrasados. Então não fiquem preocupados com isso, tá certo? Hoje o servidor estava totalmente congestionado, tá? Servidor congestionado significa o quê? Significa gente se cadastrando. Isso é muito bom. A explosão de cadastramentos, tá? A avalanche de adesões, ela já está acontecendo. E ela vai aumentar cada vez mais. Vai aumentar ainda mais quando chegar o equipamento na sua casa e você mostrar para os seus futuros indicados. Porque a sua rede vai ser muito grande. Eu quero que a sua rede seja maior do que a minha. Tá ok? Nós estamos trabalhando para isso. Então vamos lá, Fabiano me informou muito bem aí que a partir do dia 6, upgrade, tá ok? A partir do dia 6, upgrade de sua conta. Eu lembro a todos que é interessante, quem puder, logicamente, quem puder, faça o upgrade para a conta ouro. A opção do cartão de crédito ela foi retirada, mas ela poderá voltar sim, ela não foi completamente eliminada. Então, como são os ganhos da Bebom? 10% sobre vendas diretas, tá? Isso ainda não está completamente realizado, mas se você indicar
o equipamento para comodato, você recebe 10% sobre o aluguel daquele aparelho que está comodatado. Ah, mas eu quero indicar eu quero ganhar sem indicar ninguém. Eu quero ganhar só com vamos dizer assim, a minha compra de pacote. O que você vai fazer? Então nós temos o seguinte, você tem 3 planos de adesão, 3 pacotes. O que acontece quando você compra um pacote? Quando você compra um pacote, por exemplo, eu vou falar agora do pacote ouro, tá? E vocês, logicamente com as devidas proporções, transformem para prata ou bronze. Quando você compra um pacote ouro, na verdade, você adquire o direito a ter um percentual do aluguel desses pacotes, porque você adquire 20 rastreadores. Ah, vão 20 rastreadores para a sua casa? Não, vai um rastreador para a sua casa e você paga a mensalidade de R$80 por mês. E os outros? Os outros são comodatados, alugados pela Unipex 1000 e você recebe um percentual disso. Quanto é que eu recebo? R$800 por mês. Então você entra com um pacote ouro pagando R$3.000 e recebe R$800 por mês. Então, cadastrando-se até o dia 5 agora, cadastrando-se agora até a sexta-feira, inclusive, você recebe dia do cadastro mais 30 dias. Ou seja, se cadastrou no dia 4, amanhã, no dia 4 de maio você recebe R$800. No dia 4 de junho recebe R$800. No dia 4 de julho R$800. E por aí vai 12 meses. Tá? Se você se cadastrar depois do dia 6, ou seja, se cadastrou lá no sábado, no domingo, você vai ter que pagar a taxa de cadastro, que é de R$60, e mais os R$3.000. E você vai receber quando? 60 dias depois a primeira parcela desse valor aí, de R$800, tá certo? E depois disso, de mês em mês. Ah, eu vou ganhar menos. Não, não vai ganhar menos. Você só vai demorar um mês a mais para ganhar a primeira parcela desse tipo de bônus. Porque dos outros tipos de bônus, você ganha normalmente, tá certo? Você não tem perda nenhuma financeira. Isso é muito importante. Porém, se você quiser trabalhar em rede, né, e é isso que eu também acho muito interessante, porque o plano de marketing da Bebom, ele é muito moderno. Então, quando você indica alguém e ela compra um pacote bronze, você recebe um percentual desse pacote e além de pontos. Então, você recebe R$40 se você indicar um bronze, 120 se indicar o prata ou 200 se você indicar um ouro. Isso é direto na sua conta no dia e já pode sacar no dia seguinte. Né? Na sexta-feira da semana, porque todo saque é na sexta-feira e cai na sua conta na quinta-feira da semana seguinte. Tá certo? Esse é o bônus de início rápido. O próximo bônus é o bônus de comodato. Esse bônus eu acabei de falar lá atrás, lembra? Ele é o seguinte, você tem um pacote ouro, você recebe 800 por mês, porque ele é o quê? Ele é um percentual do comodato dos 19 rastreadores que estão alugados. Onde você lê aí até 31 de março, não leia 31 de março, leia até 5 de abril. Porque a partir de 6 de abril, até a partir do sábado, aliás, a partir do sábado, você entra na regra cadastro mais 60. Lembra, você não vai ganhar menos, você só vai demorar um mês para ganhar o primeiro, tá certo? Então você vai continuar ganhando 12 de R$800 todo mês, de 30 em 30 dias, tá bom? Ah, por que aumentou? Porque demora um pouquinho para fabricar o equipamento. O que acontece quando eu compro? O que acontece quando eu compro um pacote? Quando você compra um pacote, a empresa anuncia, a fábrica, ela começa a fabricar. Depois disso, ela envia todos esses rastreadores para a matriz. A matriz distribui nas filiais. As filiais comodatam e fazem um contrato com o cliente. O cliente paga e isso aí é repassado para a Unipex 1000, para a Bebom, ele passa para sua conta. Então, 60 dias é um prazo interessante para pagar esse bônus. Para quê? Para que a Bebom honre seu compromisso, né? Ninguém quer ficar aqui demorando para receber. Eu lembro a todos que esse primeiro bônus de comodato, ele ainda não foi pago para ninguém, tá certo? Tem gente que teria direito a bônus agora a partir do dia 1º, inclusive eu, né? E ninguém recebeu ainda. Nós vamos receber nos próximos dias. Não fiquem preocupados em relação a isso, tá certo? Esse é o bônus de comodato. Qual é o outro bônus? O outro bônus, eu já expliquei isso aqui, né? O outro bônus é o seguinte. É o bônus de equiparação. Como é que funciona isso? Você tem indicados. Então, quando você tem indicados e eles ganham todos os seus indicados direto, não conta derramamento. Ele recebe bônus. E você vai ganhar o quê? Você vai ganhar 2% sobre o bônus de comodato. Quem olha assim acha pouco, né? 2%, né? Mas se nós começarmos a fazer uma conta, se cada pessoa, por exemplo, indicar 2, né? Se você indicar João e Maria no primeiro nível, você ganha 2% dos 800 de João e mais 2% dos 800 de Maria, né? R$16 de cada um. Se João e Maria também indicarem mais 2, você ganha 2% sobre essas 2 pessoas. Já ganha mais 2% sobre 4 pessoas abaixo. E por aí vai.
né? Eu então chamo a todos, depois que eu terminar essa apresentação, vai lá e faz uma continha e imagina quanto que você vai receber. Isso aí é todo mês, se todas as pessoas colocarem somente duas pessoas abaixo de si, tá? E eu lembro que para ativar binário tem que colocar duas pessoas, tá bom? O próximo bônus, né, é o bônus residual. Esse bônus você vai ganhar 6%, aí é sobre o quê? É sobre a mensalidade dos 80. É sobre os pontos da mensalidade dos 80. Ou seja, cada mensalidade, quando a pessoa paga uma mensalidade, ela gera 25 pontos. Você ganha 6% sobre esses 25, tá certo? 6% sobre os 25 pontos. Quanto é que vale um ponto? Um ponto vale R$1. Então, no nível 1, 6%, 2, 6%, até o sexto nível, tá bom? Lembrando que esse bônus residual, assim como o outro lá atrás, ele é somente para indicados diretos e indiretos até o sexto nível. Não conta o derramamento. Por que eu estou falando toda hora que não conta o derramamento? Porque o derramamento mesmo, ele vai entrar lá no final, que nós vamos fazer uma aulinha só sobre isso e que ele vai te pagar muito mais do que isso aí que eu já falei até agora, tá bom? Vai pagar muito mais do que isso. Lembrando, hoje, mais do que nunca, né? Vamos colocar a nossa chavetinha lá para ligado. Quando você entra no seu escritório virtual, você tem essa tela de apresentação, coloque a chavetinha para ligado, porque você vai descontar dos seus bônus, ou seja, não vai ter que ficar pagando boleto para pagar a mensalidade de rastreador, tá? Então deixa lá em ligado para poder descontar automaticamente dos bônus. Ganhos de equipe. Como eu falei, a gente vai no final aqui fazer uma aulinha sobre isso. Mas rapidamente, o que fala isso aí? Fala o seguinte, que na sua equipe menor, né, do dia, você vai criar uma quantidade de pontos. Esses pontos, 30% desses pontos vão se transformar em dinheiro e vão para o seu bolso. Isso aí vai para o seu bolso quando? Todo dia. Isso aí cai na sua conta da Bebom quando? Todo dia. Todo dia vai cair dinheiro na sua conta. Eu não sei se vocês já perceberam, né? Eu acho que já perceberam. Quem está conosco na tropa já percebeu. O seu lado de derramamento, ele aumenta todo dia. Eu estou mentindo? Acho que não, né? O lado de derramamento aumenta todo dia. E hoje eu venho aqui falar com a maior tranquilidade e com a maior tranquilidade do que eu estou falando. Ninguém abaixo de mim, ninguém da tropa trabalha lado de derramamento. Ninguém trabalha lado de derramamento. Só se trabalha uma perna na tropa. Isso é compromisso meu com você. Então, eu sei que tem muita gente que tem na dúvida, mas eu vou entrar na tropa, eu não sei se eu vou ganhar derramamento. Ninguém na tropa trabalha derramamento. Só trabalha o lado menor, porque o derramamento, quem coloca lá é a tropa. Então, eu coloco o derramamento para você. Não existe nenhum líder grande debaixo de mim que não receba um derramamento maior. Então ele está sempre trabalhando a perna menor. Isso é ótimo, sabe por quê? Porque metade do trabalho seu já está pronto. Então você só vai se preocupar com o trabalho da esquerda ou o trabalho da direita, ou seja, na perna da sua equipe menor. Isso aqui eu vou explicar direitinho daqui a pouco, tá? Deixa eu passar rapidamente, senão não vai dar tempo. Bônus de divisão de lucros. Então nós temos aí algumas coisas interessantes. Se você criar diamante, você ganha 1%. Se você criar 10 linhas, você vai ganhar mais 1%. Isso aí é mais para o futuro, né, gente? Porque agora a gente não tem muito isso. Porque vai demorar um pouquinho para o pessoal virar diamante, para o pessoal virar essas qualificações. Agora, Executivo Rubi, nós já vamos ter aí na tropa, né? Nós já vamos ter aí Executivo Rubi na tropa. Ele vai ganhar um pinzinho, que é um broche que ele vai botar ali, ó. Isso aí é uma arte que nós fizemos, aí o Fabiano fez. É um brochezinho e o título. Você é Executivo Rubi da Bebom. Se você fizer 50 mil pontos na perna menor, se você fizer 100 mil pontos na perna menor, você já ganha uma Mont Blanc. Já vai ganhar uma canetinha aí bonita, né? Uma canetinha bonita e você vai poder começar a assinar os seus cheques. Na verdade, quem ganhou 100 mil pontos já começa a assinar cheque de um valor interessante. Se você quiser e continuar, né? Se você tiver um trabalho bacana, não tenha dúvida que você vai virar diamante. Não tenha dúvida que você vai virar diamante. Nós temos líderes aqui em potencial para diamante e não vai demorar muito. Vai ser esse ano, tá? Vai ser esse ano. Você já vai botar o seu Rolex no pulso. Então, diamante, 500 mil pontos. Depois disso, depois do diamante, né? Continua. Aí eu vou passar um pouquinho mais rápido, vai demorar um pouco, né? A pessoa vai ganhar aí uma viagem internacional, se ela fizer 2 milhões e 500 mil pontos, aí um pouco mais para frente ela vai virar um triplo diamante e vai receber lá a sua Mercedes. E por fim, se ela conseguir o feito de 50 milhões de pontos, ela vai ter a opção aí de uma Ferrari ou de um Lamborghini para poder fazer
a sua felicidade, né? Isso aí, gente, é simplesmente um reconhecimento pelo trabalho, tá? Vamos seguir em frente aqui, porque ainda tem que passar uma outra apresentação que é importante para vocês. Então, por que é importante na tropa? Porque na tropa você tem boas-vindas, você tem suporte 24 horas, o meu telefone toca todo dia, o dia todo eu atendo e eu dou suporte, tá certo? E você ainda ganha um recrutador, você ganha cursos, você ganha a nossa sala aqui o tempo todo. Cartão de crédito vai ser um pouco mais para frente, ele vai ter um cartão de crédito pré-pago, que você vai ter bandeira Mastercard para você gastar todo o dinheiro que você vai receber aí na Bebom. Eu tenho certeza que vai ser muito, então esse limite aí vai ser bem alto. Podem ficar tranquilos, tá certo? E por final, né, eu queria colocar isso aqui. Para você ter o bronze, você precisa comprar o pacote de R$600, para ter o prata 1.800 e para o ouro 3.000. Bom, gente, agora eu vou iniciar a apresentação, tá? Não é uma apresentação longa, são só 3 slides, que é muito importante, que eu acho que é muito importante que vocês prestem atenção, que é o seguinte, eu vou colocar aqui, vai ser o seguinte, vai ser sobre os ganhos de rede, tá certo? Sobre os ganhos de rede. Então, estou agora nesse momento carregando essa apresentação, e eu vou mostrar alguma coisinha sobre ganho, porque tem dado muita dúvida. Vai existir uma aula de ganho de rede? Vai existir uma aula de ganho de rede, mas eu preciso colocar isso aqui agora para vocês entenderem. Então vamos lá. Essa aí é a tela do binário, tá certo? Essa é a tela do binário. Então vamos prestar atenção no seguinte. Então, desde o início lá em cima. Então lá, tem o nome, tem o título que você tem e tem a sua data de cadastro. E aqui eu devo lembrar a todos que, mesmo quem se cadastrou antes do dia 1º, né? Tem gente que entrou dia 25, tem gente que entrou dia 26. Mesmo que entrou, a data de cadastro que consta antes de dia 1º é dia 1º. Então, dia 1º de 3 para todo mundo. Na direita, nós temos o seguinte, autoativação, que é aquela chavetinha lá da frente que a gente botou em cima. Ativa se a pessoa está ativa e qualificado, logicamente, se ela está qualificada. Ou seja, se ela colocou 2 pessoas, uma para cada lado do binário, tá? E agora nós temos uma coisa importante que eu quero explicar e é interessante que vocês entendam. Muita gente não entendeu ainda. Veja bem, nós temos escrito aí novo volume do grupo E de esquerda e novo volume do grupo D de direita. E tem um retângulo em azul. Esse número, ele cresce durante o dia, tá? Esse número ele vai aumentando durante o dia. E ele vai acontecendo o que com ele? Ele vai se somando ao número que está embaixo. E o número que está embaixo, ou seja, corrigindo, né? O número que está embaixo, ele vai sendo somado ao número que está em cima, que está aumentando. Então, embaixo nós temos o seguinte, total volume do grupo esquerdo e total do volume do grupo direito. Vocês vão reparar um detalhe. Sempre, uma das duas pernas, o número de cima vai ser igual ao número de baixo. Por quê? Porque vai ser a sua perna menor. Isso aí é para você calcular o ganho de rede. Então, vamos verificar uma coisa. Nessa situação que está aí agora, o que eu tenho hoje? Eu vou fazer uma conta, eu vou até abrir a calculadora aqui para todos. Eu estou gravando, né? Vocês não estão vendo a minha calculadora, mas eu estou abrindo aqui para todos verem. O que acontece aí? Eu tenho na esquerda 18.000 pontos. Eu tenho na direita 6.800 pontos do dia. Qual é a pontuação menor? 6.800 pontos. Então eu pego, se o dia fechar assim, lembra que isso aí é do meio do dia, mas se o dia fechar dessa forma, então eu vou ganhar quanto? 6.800 pontos, né? Eu multiplico isso aí por 0,3, porque é 30% desse valor, não é verdade? Então quanto é que vai ser que você vai faturar no dia em ganhos de rede? R$ 2.040. Então nesse dia você vai faturar R$ 2.040. E o que vai acontecer no dia seguinte? No dia seguinte vai acontecer o seguinte. O total volume do grupo D vai estar zerado. Tá? E o total volume do grupo E, na esquerda, ele vai estar 18.000 menos 6.800. Porque, ou seja, ele vai pegar o que sobrou e jogar para o dia seguinte. Então eu vou explicar isso muito bem agora no próximo slide. Resumindo o que eu falei. Então, olha só. Durante o dia, né, o novo volume de grupo, ou seja, aquilo que estava em azul, o novo volume de grupo, durante o dia ele é atualizado de acordo com as entradas na perna direita e esquerda. Tudo, tá, gente? Derramado, não derramado, você que colocou, qualquer um que colocou, tá certo? Durante o dia, o novo volume de grupo ele é atualizado o tempo todo. E o que acontece com ele?
ele vai sendo somado e vai acumulando no total volume de grupo, que é aquele que está abaixo, tá? Aquele que está abaixo. O total volume de grupo, que é aquele que estava em vermelho abaixo, né? No fim do dia, ou seja, às 23 horas e 59 para as 00 do dia seguinte, o menor valor é zerado. No nosso exemplo, o valor da direita ele vai ser zerado. E ele vai subtrair do maior. Ele vai subtrair o maior. Então vamos dar um exemplo, né? Vamos dar um exemplo. Por exemplo, ontem na esquerda, o total volume de grupo era 3.000. Isso é um outro exemplo, tá? O total volume de esquerda era 3.000. E o total volume de grupo da direita era 4.500. Nesse caso, isso aí, nós estamos às 23 horas e 59 minutos do dia 2 de abril. O que vai acontecer, gente? Quanto é que nós ganhamos nesse dia? 3.000 pontos, não é isso? Eu vou abrir novamente a calculadora aqui. Então, nesse dia, vocês não estão vendo a calculadora, mas eu estou gravando. 3.000, eu multiplico por 0,3 porque é 30%, não é verdade? Então, dá 900. Então, nesse dia, você recebeu R$900, porque você recebeu a diferença. Você recebeu a perna menor, na verdade, a perna menor. O que vai acontecer quando virar o dia? Quando virar o dia, vai acontecer isso aí, ó. A perna menor será zerada, ou seja, a perna esquerda vai ficar zero. E a maior será subtraída da menor, ou seja, a perna direita ela vai aparecer lá com 1.500 pontos. Por que a perna direita tem 1.500 pontos? Que é justamente o que você não usou. Ou seja, nessa virada de dia, você ganhou 3.000 pontos. 3.000 pontos são R$900. Por quê? Porque você ganha 30%, né? 30% dos 3.000 pontos, tá certo? R$900. Então é isso aí que eu tinha para explicar para vocês, tá? Nós vamos fazer uma aula mais complexa em relação a isso, tá certo? Nós vamos explicar um pouquinho mais sobre isso, vamos fazer uma aula, vamos bater uma conferência só sobre isso aí e sobre os outros ganhos de rede. Tá? Nós vamos fazer isso aí na semana que vem, só sobre isso e sobre os outros ganhos de rede. Então, mas eu acho que isso aí deu explicar um pouquinho melhor, né? E agora era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu agradeço a presença de todos e agora nós vamos abrir para os nossos debates e as nossas dúvidas. Nós ainda temos aí 20 minutinhos. Obrigado e até a próxima.